Foi. E aí? Então, vamos lá. Quem quer falar? Vai lá, Ana, você, que eu já falei primeiro. Você que deve ser sempre a primeira da chamada, então me fala. Como é que está sendo aí? Como é que está sendo o andamento? Eu estou gostando bastante do curso. Eu não consegui assistir todos, até o módulo 2 para vir aqui para a aula, mas eu sempre faço questão de estar aqui presente na aula, que eu acho que quando vocês trazem os casos clínicos, para mim fica muito mais claro vocês explicando aqui, juntando a teoria com a prática. Perfeito. Então, quando vocês fazem a parte teórica, né, do curso, eu tenho gostado bastante. Algumas vezes eu fico um pouco confusa por causa dos slides, que vão um pouco rápido, eu quero ler o que está escrito no slide. Mas, tirando isso, quando vocês explicam aqui, para mim faz total diferença, para eu conseguir associar melhor como é na prática. Porque algumas vezes eu fico me perguntando como é que eu vou aplicar isso na prática, como é que Isso, se perfeito. traduz para a terapia. Isso. E esse é o principal motivo do nosso encontro hoje. Assim, é muito interessante o quanto que eu tenho uma sensação assim, habilidades sociais é aquilo que está presente que a gente não vê, sabe? Que se a gente estrutura, a gente passa a ver. Porque, assim, muita coisa já se faz em terapia, né? E se a gente for pegar, assim, esses dias eu estava pensando, escrevendo um artigo, e eu estava pensando exatamente nisso, assim, de o que é as habilidades sociais na psicoterapia? É tudo, porque, na verdade, vocês falam de relações interpessoais, a gente trata relações interpessoais. Então, a habilidade social é o que pauta as relações interpessoais, né? Assim, como é que eu tenho ali uma qualidade de vida melhor, como é que eu garanto a minha qualidade de vida através de uma redução de sofrimento na interação com os outros. Como é que eu processo ali aquela informação social? Então, é algo que a ideia é da gente estruturar, reunir. Agora, claro, é algo que está tão presente, mas que às vezes ao longo da nossa formação a gente não para estudar alguns conceitos que são ali fundamentais realmente. Assim, o que é uma empatia? Qual é o limite entre uma empatia e uma assertividade? Por que uma empatia ela faz parte do desenvolvimento e a assertividade ela é aprendida e faz parte de uma norma comunicativa. Então, tudo isso é importante para que sirva de guia e organize aí os alvos de intervenção de vocês, né? Mas muito bom, é exatamente isso. Assim, como é que a gente estrutura e a ideia da gente reunir isso para que vocês possam ir resgatando o conhecimento teórico e aplicando na prática. Quem mais? Cláudia? Oi, Thiago. Vai lá, Cláudia. Eu que sou administradora. E também é o tempo todo habilidades sociais. Pois é, você até usou esse termo, né? Está tão presente na nossa vida e vocês estruturaram de uma forma tão clara que eu não estou tendo dificuldade de acompanhar. Que bom. Para mim, até aprendendo os termos teóricos e técnicos que a gente vê na prática do meu dia a dia como mãe, e amei, né? Esse segundo módulo saiu da teoria e colocou na prática, são as vivências que a gente vê com os filhos, na família, você vai vendo assim, em você mesmo, no seu autoconhecimento, as suas fragilidades, então, estão de parabéns. Agora, eu quero realmente aprender a estruturar para poder enxergar essas habilidades estruturais. Então, Beleza. fico pensando em como que vai ser esse modelo, tudo. Nesse momento que eu estou em transição de carreira, então eu quero ver bem esse mapa para estruturar, porque a mim me agrada muito e eu vejo muito os benefícios que pode trazer na nossa sociedade, né? E como a gente pode contribuir num bem-estar geral. Né? Até dei uma conversada com a Manu sobre isso, da gente trabalhar mais preventivamente, né? E não tanto nas doenças. Mas, gente, desculpa, eu tô com áudio aqui. Mas as Me ajuda habilidades aqui a botar. sociais é exatamente isso, assim. Eu acho que trabalha muito mais, assim, é muito mais fácil, Cláudia, da gente trabalhar na prevenção do que na reabilitação. Puxa, Assim, você é acha? muito mais fácil, a gente vê muito mais resposta, a gente vê muito mais. Agora, claro, ao mesmo tempo, a gente precisa oferecer uma oportunidade de reabilitação
para aqueles indivíduos que não tiveram a oportunidade de alavancar ali o repertório social. Então, tem que prometer que vai sair da aula de hoje tendo esse guia realmente de o que é um modelo estruturado. Ah, legal, vamos sair disso. Agora, sabe o que eu vejo assim quando fala, vamos trabalhar na prevenção, no bem-estar, para não cair num problema? As pessoas têm dificuldade. Parece que elas querem chegar no problema para daí ir atrás. Não sei. Mas sabe o que acontece também? Eu acho, assim, habilidades sociais, ela deveria fazer parte do currículo escolar. A gente tem que aprender na escola, entendeu? Porque, assim, na verdade, quando você identifica como um problema, você já está diferente, né? Diferente você ter aquilo como uma formação. Olha, eu preciso entender que exercitando a minha empatia, eu vou ter comportamentos pró-sociais que eu vou ter ganhos com ele, né? Então, assim, o que é a empatia? Como é que eu ensino a empatia na escola? Como é que eu estimulo ali uma criança a trabalhar a habilidade de empatia, de cooperação, de responsabilidade? Entender que responsabilidade não deixa de ser também uma habilidade social, porque, na verdade, se você é irresponsável com o outro, você vai provocar sentimentos que são ruins, que são negativos, a pessoa vai se distanciar, tudo começa a mexer naquele vínculo que você tem. Então, quando você começa a associar isso, é algo que é muito importante da gente trabalhar, entendeu? Aí a gente tem que começar o trabalho de formiguinha, porque eu, no grupo de mães, por exemplo, dos meus filhos, as mães só estão preocupadas nessa pandemia na perda que tivemos no aprendizado. Nossa, está tudo atrasado, que perda. Eu fico ali, eu tenho até medo de expor a minha opinião, porque eu falo, gente, essa pandemia deu tanta oportunidade de crescimento para os nossos filhos, de você estar mais do lado, de ensiná-lo a colocar, a se colocar no lugar do outro, ajudar o amigo, de ter a empatia, de ter a assertividade, mas as pessoas, pelo menos desse grupo que eu estou incluída, estão só preocupadas em passar conteúdo. E eu penso isso mesmo, que seria legal ter essa parte de habilidades sociais na escola, para você ensinar. Mas você está falando exatamente, isso aí é aplicação prática, né? É exatamente como a gente avalia, assim, é um exemplo claro de como é que as pessoas interpretam a informação social de forma diferente, né? Então aquelas pessoas que estão interpretando de forma negativa, elas são doentes? Claro que não. Mas existe um viés ali, né? Existe um viés de avaliação, existe um viés de interpretação, que muitas vezes esse viés vai vir do humor ou das experiências do indivíduo, ou do contexto que está vivendo. E esse é um ponto que já é um alvo de intervenção, né? Assim, quando a gente fala no processamento da informação social, a gente precisa sempre ter na nossa cabeça aquelas 3 etapas principais, que é o que a gente fala, por exemplo, na aula de habilidade de negociação interpessoal. Quem conseguiu assistir vai lembrar que, assim, para negociação, você precisa compreender, você vai interpretar e, a partir daí, você vai agir de forma congruente com o que você interpretou. É tanto que o processo de interpretação para trabalhar habilidades sociais é o processo, sem dúvida nenhuma, mais importante. Porque, assim, a compreensão ela vai estar prejudicada se aquele indivíduo tem algum problema neuropsiquiátrico. Por exemplo, uma compreensão da linguagem, uma compreensão dos aspectos verbais, não verbais, a própria leitura de expressão de faces, por exemplo, isso tudo vai pegar na compreensão. Agora, a interpretação talvez seja onde a psicoterapia mais atue. Por quê? Porque você vai começar a ver como é que o indivíduo interpreta e de que maneira você traz alternativas para ele de interpretar isso. Isso já é uma intervenção terapêutica, né? Então, é algo que, quando a gente fala assim, olha, a gente tem um protocolo e um objetivo de intervenção, isso quer dizer que, no momento que você tem um conceito de como é que a cognição social trabalha, você já tem ali um alvo de intervenção. Olha, eu vejo que essa pessoa tem uma tendência a processar muita coisa nesse aspecto.
E se você não tiver esse olhar crítico para a interpretação, você só vai ouvir a história ali do indivíduo, né? E aquela coisa toda. Mas o que é o repertório social? É você também ter medidas alternativas, é você ter uma bagagem de alternativas que você pode enxergar de forma diferente e aquilo vai fazer com que você haja de forma diferente, né? Então, isso é muito, muito interessante quando a gente fala no processamento da informação social, assim, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo, como é que eu estou vendo esse contexto social. E isso já é um grande objetivo. O curso está dando essa bagagem, né? Que Muito, bom. muito bom. Agora, esse tema é muito grandioso, né? É muito. Assim, ele é vasto, ele não para e a gente tem todos os dias grandes oportunidades de colocá-lo em prática. Que bom. Então, vamos Posso que falar vamos. um pouquinho? Posso pegar o Que gancho? bom, voltou. Pode. Ai, desculpa, gente, faltou luz. Lady Murphy, né? Sofreu. Faltou luz onde eu tô, caiu a internet, um caos Tá. total. Mas tudo bem, tô de volta. Tiago, depois se você quiser e puder me colocar como co-anfitriã de novo, para eu ficar te ajudando aí a liberar o pessoal. Bom, deixa eu aproveitar a fala da Cláudia. Desculpa, eu perdi um pouquinho a pessoa que falou antes, mas acho que um dos nossos planos, né, que é trabalhar com prevenção e ter esse desenvolvimento de habilidades sociais na escola, a gente está começando a ver, né? Então, até 2022, as escolas vão ser obrigadas a colocar no currículo justamente o ensino das habilidades socioemocionais, né? Então, no módulo 3, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Espero, né, que ajude vocês, que tragam um pouquinho mais de informação a respeito disso. Então, eu acho que estamos caminhando, né? Não sei como que isso vai ser feito, cada escola vai ter talvez uma forma de colocar isso em prática, né? Então, vamos ver como é que vai ser, tá? Perfeito. Alguém Então, mais vamos quer lá. falar, até para eu seguir aqui com vocês? Alguém quer tirar dúvida, perguntar alguma coisa sobre os conceitos? Eu quero falar só assim, na verdade, eu percebi que está me complementando muito na prática, né? Desculpa vocês ouvirem o barulho, que eu não estou em casa e está barulhento aqui. Mas, assim, eu comecei o contrário, tipo assim, a teoria eu via na prática, falava, nossa, é isso, sabe? Eu comecei a associar, então eu percebi me deu muito mais fundamentação, assim, de que eu acho que às vezes acontecia até, né, meio automático, assim, na terapia, né? A gente ia fazendo, automático que eu digo assim, você vem da formação, você cai na prática e vai atendendo. E aí eu comecei a perceber, assim, às vezes alguma coisa, eu falava, nossa, isso aqui relacionado às habilidades, né? Nossa, preciso desenvolver isso com essa pessoa. Nossa, tá sendo essa dificuldade. Não, vamos voltar. Então, assim, eu achei que o curso, para mim, assim, fundamentou a minha prática, sabe? Assim, tá me trazendo a reflexão durante a prática. Eu achei isso bem interessante, assim, e eu acho que as aulas, acho não, né? Tenho certeza que as aulas ao vivo, por isso que eu também gosto sempre de estar presente, são fundamentais, porque só estudando o conteúdo não acontece isso, né? Porque na prática aqui que acho que vai desenvolvendo essa questão dessa interpretação mesmo que o Tiago falou, de perceber ali, né? Perceber a reação do outro e como responder aquilo, como intervir, a hora de intervir. E eu estou achando que, assim, às vezes eu queria até que tivesse mais aulas, porque eu acho que aqui nas aulas ajuda demais para a gente desenvolver isso. Que bom. Aline, realmente é lamentável que a gente esteja em plena pandemia, né? Mas quem sabe a gente não tem novas oportunidades de fazer um estendido, né? Mais para frente, um pouquinho de forma presencial, para a gente colocar a mão na massa, para vocês, né, treinarem, fazerem diferentes roleplays, e a gente, né, poder ajudar ainda mais nessa capacitação e nessa formação Grupos de vocês, supervisão, né, Manu? Sim, são coisas que a gente pode pensar, são coisas que vocês podem propor a partir dos feedbacks lá da plataforma, tá? Então, assim, pensem nisso, pensem como mais o curso poderia ajudar vocês, o que ficou faltando
né? Justamente por a gente estar nesse formato mais online, à distância, e quem sabe a gente consegue colocar em prática. Não vou prometer nada, mas acho que não custa a gente pensar a respeito, né? E de repente, tentar viabilizar, se for possível. É Tá isso bom? aí, mas é um feedback maravilhoso, tá? Já vale todo o nosso empenho para trazer para vocês o que a gente acredita que realmente vai fazer diferença para vocês, porque o que vale é isso, né? Mas vamos nós, então. Então, qualquer coisa, se alguém quiser falar, vai interrompendo aí, porque senão eu vou atrasar a Manu. E aí a ideia é a gente consolidar os nossos conhecimentos, né? A gente falar um pouquinho sobre algumas coisas. E aí, mas eu queria ainda ouvir vocês, eu falei da parte das dúvidas, mas assim, se a gente pudesse fechar um conceito do que é cognição social, do que vocês aprenderam, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, o que vocês fechariam como um conceito de cognição social? Quem quer falar? Senão eu vou jogar com emoção, e aí eu chamo para falar. Fala aí, Alto e Ariane, baixo, você que não Thiago. falou. Ah! Estamos sem sua voz, Ariane. Tá no mudo. Tá no mudo, Ariane. Vai lá, então. Quem quer ir ajudando a Ariane? Aline, Ana, Cláudia. Olha só, não tem certo e errado, não. É a gente construir mesmo para vocês, para a gente embasar esse conceito e a gente partir só para outras coisas. Só isso. Sem bicho. O seu desenho aí, para mim, já define cognição social. É essa ligação de todos os... Como que daí chamo tecnicamente, eu não sei, mas de todos os pontos neuros da nossa... Corretíssima. Eu acho que é isso. Então, o desenho é essa ligação harmônica e não ter nenhuma rachadura. Perfeito, muito nessas bem. ligações. É a minha explicação de leiga. Maravilhosa, exatamente. Talvez foi melhor do que a minha, do que eu iria falar, mas vou partir daí. E aí, quem quer complementar? Vamos lá. Eu vejo também, assim, para mim, o que contribuiu muito é de ver essa parte do cerebral mesmo, né? De como que isso interage, porque às vezes a gente pensa muito que o social é algo externo só, né? Tipo assim, do que está acontecendo, da sua reação, que é o que a gente vê, mas assim, de onde vem isso? Isso. Como que acontece? Por que que um reage de uma forma, por que que o outro reage de outra? E aí a cognição social, eu entendi assim, que é a base que chama a base que explica isso para a gente entender que não é algo assim solto, sabe? Eu acho que para mim veio e aí esse desenho me pensou nisso como uma questão assim de amarrar os conceitos entre o que a gente vê do lado de fora com o que acontece do lado de dentro, sabe? Então, assim, para mim, eu vejo nesse sentido a cognição social como amarrando os conceitos e amarrando o funcionamento interno com o que reflete no externo. Perfeito, muito bem. Alguém mais? Tá. Então, por que eu trouxe essa pergunta para vocês? Para a gente fazer uma analogia do mesmo que acontece, por exemplo, na TCC. Eu acho que vocês têm bastante contato, né? A TCC hoje é uma gigante dentro da psicologia. E quando a gente fala, por exemplo, da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, aonde é que a gente pauta? A gente pauta ela no modelo cognitivo. E aí veio lá o Aaron Beck com aquele modelo cognitivo de como é que as distorções de pensamento acontecem, que você pode agir ali naquela distorção de pensamento, porque o que está sendo pensado? Olha, eu tenho uma distorção de pensamento que me leva a agir de determinada forma. Então, se eu
conserto ali aquela distorção que está acontecendo, eu vou ter uma ação que ela é melhor. Aqui é um pouquinho diferente, porque o que a gente está falando a todo momento é de um modelo cognitivo de que quando a gente chama de cognição social, a gente se refere às áreas cerebrais que estão relacionadas com o processamento da informação social. Então, por exemplo, como é que eu entendo uma expressão facial? Como é que uma expressão facial de raiva, para mim, eu interpreto como raiva, ou se eu interpreto como agressivo, ou se eu interpreto como hostil, ou se aquela situação social ela é ameaçadora para mim, ou se aquela relação interpessoal ela é pautada em alguns aspectos que aquilo molda o meu comportamento. Tudo isso faz parte dessa caixinha cerebral que está relacionada com o processamento da informação. E a Cláudia falou algo que é fundamental, que ela estava falando meio tímida, mas ela não sabe do valor do que ela falou, que foi o quê? A gente precisa ter nessa rede de conexões entre as áreas cerebrais uma fluidez. A gente precisa ter ali, não pode ter rachaduras naquilo, né? Por quê? Porque se vão ter rachaduras, não é que eu vá ter distorções do meu pensamento, mas aquilo já vai se formar alterado, que é o que acontece, por exemplo, no transtorno do espectro autista. Por que que no autismo, no TDAH, nas altas habilidades, por exemplo, na deficiência intelectual, eu espero que eu tenha alteração da cognição social? Porque, entre aspas, aquela rachadura, que é como se fosse ali, dentro daquele sistema de fios, tem uma forma que não está sendo bem desenvolvida. Cada um dentro das suas proporções, cada um dentro das suas gravidades. Não quer dizer que todo mundo que tem a TDAH vai ter uma alteração da cognição social, ou todo mundo... Não, mas assim, ou seja ela primária, ou seja ela secundária, aquilo vai influenciar nesse fluxo de informações que está acontecendo ali naquelas regiões cerebrais. Então, é exatamente isso. Assim, quando que a gente tem um problema? Quando que a gente diz assim, opa, peraí, estou avaliando e estou vendo que tem um padrão de alteração, porque é diferente de eu ter uma alteração. Eu posso ser super inábil com vocês em algum momento. Nossa, eu encontrei com o Tiago naquele dia, ele estava super chato, foi super antipático, nossa, não gostei de ter encontrado. Tá bom, aquilo não quer dizer que me define. Agora, se toda vez que encontra, ou toda vez que eu vou falar com alguém, tem uma forma ali que ela interfere no bem-estar do outro, interfere na vontade da interação e na motivação social, aquilo provavelmente fale do meu funcionamento, da minha cognição social, né? O quanto que eu não estou sendo empático, o quanto que as minhas capacidades empáticas não estão sendo trabalhadas, e que talvez eu precise de ajuda com aquilo para que eu consiga ter uma rede de suporte social que seja saudável para mim. Até porque, na verdade, quando a gente fala, isso é muito interessante, eu gosto muito desse conceito, quando a gente diz assim, a gente começou falando sobre prevenção, né? Como é que a gente previne através das habilidades sociais? É você dando ao outro a capacidade dele construir uma rede de suporte social que seja saudável. Uma das ferramentas mais potentes que a gente tem hoje contra a doença psiquiátrica, a doença mental, chama-se de suporte social, é a rede de suporte social. Que aí o indivíduo, para que ele construa essa rede de suporte social, ele precisa ter as habilidades sociais dele bem preservadas. Então, como é que ele vai construir uma rede ali, além da família? E a gente vê pessoas que têm problemas nas habilidades sociais destruírem a própria rede de suporte social familiar. Quantas famílias não são prejudicadas por pessoas por falta de empatia, por irritabilidade, por dificuldade de autorregulação, que tem a ver com esse processamento da informação social? Tá? Então, a cognição social, a gente pode amarrar isso. Olha, são as áreas cerebrais que estão relacionadas com esse processamento da informação social, e que se eu tenho ali um padrão de funcionamento daquela rede, eu vou ter a necessidade de intervenção daquilo. É por isso que é importante ver esse padrão, tá? Então, a partir daqui, é só para a gente entender que dentro daqueles conceitos fundamentais e principais, o que vai ser o nosso objeto de intervenção e de avaliação são as habilidades sociais. A minha competência social também pode ser avaliada? Claro que pode. Eu posso classificar o meu domínio de funcionamento social, aquilo que a gente discutiu no último encontro ao vivo.
Mas aonde a gente vai intervir vai ser no repertório de habilidades sociais. A gente precisa usar esse termo, tá? Assim, então, é importante que vocês passem a usar termos que sejam técnicos, que todo mundo entenda o que é, que a gente tenha uma linguagem universal. Quando a gente fala de termos, não é que é para a gente ser chique, bonito, falar difícil, não é nada disso. É para a gente ter uma comunicação que ela é universal. Que eu possa chegar, por exemplo, para a Ana, para a Manu, para a Aline, para a Cláudia, para a Ariane, para a Fátima, seja para quem for, e digo, olha, esse paciente tem, eu acho que tem um repertório de habilidades sociais que ele é prejudicado, que ele é comprometido. Ou seja, eu já fiz uma avaliação ali do padrão de funcionamento. Eu, como psiquiatra, já avaliei aquele paciente e o domínio de funcionamento social dele, e eu entendo que aquilo tem uma formação de repertório social que ela precisa de uma reabilitação. Então, quando a gente fala de repertório social, o que a gente tem como é que aquele indivíduo ele foi capaz, ao longo do desenvolvimento dele, de ir construindo as bagagens de habilidades sociais dele. Eu posso ter alteração no meu repertório social que ela seja primária, por exemplo, o transtorno do espectro autista vai ser o emblema aí para a gente, porque vai pegar exatamente a cognição social e aí vai afetar na formação do repertório social. A gente vai ter essa cadeia quando eu tenho um processo de adoecimento. Ou eu tenho aquela pessoa que não tem uma questão psiquiátrica, propriamente dita, mas que não teve a oportunidade ali no núcleo familiar de ir estimulando aquelas habilidades sociais, e aquilo foi criando um repertório social curto. É a mesma coisa da gente falar do repertório de vocabulário. Se é uma pessoa que lê muito, ela vai ter um repertório amplo, ela vai escrever melhor, ela vai falar melhor, ela vai se expressar melhor. Por quê? Porque ela estimulou as regiões cerebrais da leitura. Aqui é igual. Se é uma pessoa que desde pequenininho tem trabalhos que são empáticos, tem comportamentos pró-sociais, a família tem ali no núcleo social da própria família comportamentos pró-sociais, se são pais que são modelos de comportamento pró-sociais para essa criança, isso é como se aquela criança estivesse lendo ali, ela vai ter um repertório social maior. É diferente daquela criança que foi privada, que não teve muita habilidade para aquilo, é uma pessoa que vai ser mais bronco, é uma pessoa que vai ser mais difícil ali no trato. Isso não quer dizer que tem um processo de doença, mas tem um processo de pouco estímulo. Ficou claro até aqui, gente? Claro? Certo. Então, a partir daqui, quando a gente fala, olha, eu vou mandar para psicoterapia, eu vou ter ali um processo de intervenção em psicoterapia, o que eu quero para aquele paciente? É que ele possa estimular o repertório de habilidades sociais. É claro que a gente tem hoje modelos que eles são muito fechados, que eles são bem estruturados, que eles têm ali alvos terapêuticos, até porque, assim, a gente está falando de habilidades sociais, tudo. Como é que o indivíduo se relaciona com o mundo? Então, assim, tem que ter cuidado também para a gente não querer uma transformação que ela seja global e a gente não faça aquilo de forma assertiva com algumas habilidades sociais específicas. É por isso que, quando a gente diz assim, olha, a gente vai passar para vocês o que a gente acredita que seja um modelo e um guia para vocês, é óbvio que a gente não vai falar de tudo de que existe de habilidade social, porque não é esse o objetivo da terapia. O objetivo é, peraí, deixa eu ver quais são as habilidades sociais principais desse indivíduo, para que depois, para que eu possa trazer ali algumas estratégias de intervenção que ajudem a ele aumentar o repertório social, tá? E aí é por isso que nasceu a nossa arvorezinha das habilidades sociais, que isso aqui é algo que é embasado em evidência, né? Eu falei disso na primeira aula do módulo 2, que foi onde vocês me viram dar pinta, lá na primeira aula do módulo 2, o que é a gente entender quais são as habilidades sociais principais do repertório de habilidades sociais. Até porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Tem algumas habilidades sociais que elas são condição sine qua non, ou seja, elas são necessárias para que você treine
o repertório de habilidades sociais, a depender do modelo que você traga. Por exemplo, se é uma criança que tem habilidades comunicativas verbais muito prejudicadas, e, por exemplo, você encaminha para a Manu colocar ele ali no grupo. Se for um grupo que for formado de forma homogênea, com alguns trabalhos de objetivo específico, às vezes é importante que aquele paciente já tenha uma habilidade primária para que ele consiga ir ganhando ao longo do grupo algumas habilidades que elas são secundárias e que dependem uma das outras. Então, assim, isso é importante para vocês terem uma visão global. Então, por exemplo, quando vocês forem ouvir a Manu falando de grupo, já é importante de vocês entenderem assim, quando é que eu encaminho um paciente para o grupo? Será que eu posso definir um perfil aqui de um paciente que possa ser interessante ali para o grupo? Por quê? Porque no momento que a Manu for buscar, e eu estou falando da Manu porque a Manu é referência nessa área mesmo, assim, e aí é onde na terceira aula vocês podem tirar bastante dúvida com a Manu, aproveitar. Que acontece? No momento que vocês dizem assim, Manu, eu vou mandar um paciente para você para terapia de grupo. Ok. Quando a Manu recebe aquele paciente, ela vai ter, junto com o grupo, objetivos da terapia. Olha, eu espero que o paciente ganhe aqui, eu vou trazer uma atividade que eu possa estimular isso, que eu vá vendo o paciente desenvolver isso, etc. e tal. Então, às vezes, é importante de eu conhecer o repertório de habilidades sociais daquele paciente. Se é um indivíduo muito comprometido, aí ela vai ter que ajustar o grupo para que seja interessante para aquele paciente, senão o THS não vai ser efetivo. Entendeu essa diferença? Então, assim, é algo que a gente precisa ter esse olhar de avaliação para a gente ver, inclusive, aonde a gente vai atuar. Então, por exemplo, o que a gente tem de... Vai, Manu. Desculpa, posso te complementar rapidinho? Por favor. Que eu acho que pode ajudar também. Né? Quando a gente fala de treinamento de habilidades sociais, a gente tem algumas possibilidades, né? E alguns terapeutas vão escolher um pouquinho o seu formato de trabalho, tá? Eu posso fazer o treino de habilidades sociais individualmente e em grupo, tá? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que o Thiago deu, né? Um paciente do espectro do autismo que tem poucas habilidades comunicativas verbais. Se eu tiver um grupo homogêneo com esse perfil e com este objetivo de desenvolver habilidades verbais, beleza. Mas se eu tiver um grupo com pacientes que já têm habilidades verbais desenvolvidas, eu não devo incluir um paciente que não tem essas habilidades verbais, porque senão ele vai ficar distoante do grupo. Isso vai prejudicar tanto ele quanto o grupo. Por quê? Né? Ele não vai se sentir inserido, porque ele provavelmente vai se perceber como inabilidades, e o grupo talvez possa ficar também mais desmotivado, porque eu vou ter que ajustar as dinâmicas e as estratégias para que ele possa participar, e aí vai ficar fora do restante do grupo, vamos dizer assim, fora do objetivo terapêutico do restante do grupo. Né? Então, assim, a gente tem que pensar, eu vou ter um grupo homogêneo ou um grupo mais heterogêneo? Nesse grupo, ainda que heterogêneo, eu tenho que ter algumas coisas que estão em comum e que estejam pareadas. Eu não posso ter inabilidades muito discrepantes, senão eu perco a coesão do grupo. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso na nossa aula de dinâmicas de grupo. E aí a gente tem... Desculpa, Thiago, só para complementar. E a gente tem a opção de trazer esse paciente que tem um pouco mais de dificuldades, primeiro para uma terapia individual de habilidades sociais, com foco em habilidades sociais, para depois inseri-lo no grupo, tá? Então, isso é um processo que a gente vai treinar nessa observação, né? Depois do curso, a gente espera que vocês estejam, assim, hábeis no sentido de perceber, né? Essas diferenças, essas intensidades de déficits nas habilidades sociais, qual é o melhor formato para esse paciente, é individual ou é em grupo, ele já está preparado para o grupo ou ainda não está, sabe? Então, isso são pequenos detalhes, né? São algumas sutilezas desse processo de avaliação que a gente gostaria que vocês estivessem atentos ao final do nosso curso também. Isso. Tá? Ótimo, Manu, perfeito, porque é exatamente isso. Assim, a ideia que eu estou querendo passar para vocês é, quando eu estou aqui diante dessa árvore, por exemplo, que são os frutos que eu tenho ali depois do desenvolvimento, ao longo do crescimento dessa árvore, o que acontece? É importante que vocês entendam o que o THS que vocês vão implementar, ele se propõe a ajudar. Então, o que a Manu falou, e que a parte que ela complementou realmente que eu não deixei claro, assim, você vai ter alguns modelos de treinamento com aquele paciente.
E, às vezes, a depender da habilidade social que esteja ali prejudicada, é importante de você ter essa sutileza de avaliação, de entender, opa, peraí, esse aqui eu preciso treinar com ele individualmente. Opa, peraí, esse aqui eu já posso mandar ele para o grupo, eu posso ter ali uma avaliação mais in situ, enfim. Então, essa é a ideia, tá? Então, o que acontece? Existem essas habilidades, então a gente vai falar, a gente tem, de forma macro no repertório social, habilidades comunicativas verbais e não verbais, tá? Habilidades de empatia, assertividade, responsabilidade, cooperação, autorregulação e habilidade de negociação interpessoal. É interessante aqui a gente entender que tem umas que são maiores, outras que são menores, outras que são bem complexas e outras que são mais simples do ponto de vista, inclusive, didático. Por quê? Porque, assim, a gente não pode colocar tudo num patamar. Ah, Tiago, por que você não ajudou a gente e não organizou de uma forma que a gente já soubesse assim? Porque, às vezes, os limites conceituais entre elas não são tão claros. E, às vezes, uma é interdependente da outra e que a gente precisa olhar junto mesmo. Isso é uma visão didática de entender que, olha, se é um paciente que a habilidade verbal está muito prejudicada, eu vou ali entender que outras habilidades não verbais elas ainda vão estar bastante atrasadas também. Não adianta eu querer sofisticar aquilo, porque primeiro eu preciso desenvolver a linguagem, tá? Então, tem outros aspectos também que a gente discute a partir disso. E aí foi um modelozinho, a forma que eu encontrei de trazer para vocês de forma prática como é que ajuda vocês a lembrar do que tem que se avaliar ali, que talvez seja objetivo para vocês de avaliação e de intervenção, é o modelo Reacha, né? O que o Reacha quer dizer para a gente? Que eu preciso ver a responsabilidade daquele paciente, porque isso vai impactar na parte da construção e principalmente da manutenção das habilidades das relações interpessoais, a empatia, que é, de todas, a maior habilidade pró-social que a gente tem, né, que faz a gente expressar comportamentos pró-sociais, é a empatia. A assertividade, que é algo que vocês treinam bastante, inclusive, já, por exemplo, o próprio modelo teórico da TCC já fala bastante sobre a assertividade, a comunicação assertiva, que isso é uma interface aí do que a gente tem. Aqui é a cooperação, escrevi errado, acabei de ver. Aqui é a cooperação. Depois eu corrijo. A cooperação, e depois a gente vem com as habilidades de comunicação, que seriam habilidade de comunicação verbal e não verbal, e negociação interpessoal, né? E, por último, a autorregulação. Tiago, fala mais um pouquinho para a gente como é que a gente pode usar isso. Sim, primeiro, empatia é algo que eu preciso avaliar, então é o E do Reacha. Assertividade é algo que pode ser treinado pra caramba num treinamento de habilidades sociais. A cooperação, principalmente para criança, é uma habilidade que está muito relacionada com a empatia e é uma expressão do comportamento. Então, é algo também que você já pode treinar ali aquelas habilidades de cooperação com o paciente. Habilidades de comunicação, verbal e não verbal. Verbal vai entrar civilidade, por exemplo, se vocês forem estudar pelo livro dos Del Prete, ou do Caballo, ou de alguns autores que pegam as habilidades sociais de forma mais isolada, diferente desse modelo teórico que rege a cognição social, que não é tão diferente, mas é uma forma só de ver e abordar didaticamente diferente, você vai ter ali habilidades de comunicação verbais. O que vai entrar? As habilidades de civilidade, o quanto que esse paciente tem um discurso que é organizado, o quanto que a produção oral, a parte a parte fonológica dele mesmo é bem desenvolvida, como é que é o repertório verbal dele de uso diante de uma conversa, de alguns temas ali de conversas em grupo, por exemplo. As habilidades não verbais, você vai ter atenção compartilhada, você vai ter o contato visual, você vai ter a própria expressão, a mímica facial, enfim, isso tudo como objetivo de avaliação. E as habilidades de negociação interpessoal é aquele contexto maior que eu já vou envolver várias outras habilidades sociais.
empatia, assertividade, cooperação, tudo isso vai entrar dentro do modelo teórico de habilidade de negociação interpessoal. E, por último, a autorregulação. A autorregulação está muito relacionada de como é que eu aplico as minhas habilidades sociais. Eu posso ter um excelente repertório social, mas se eu sou aquela pessoa marrenta, de pavio curto, que tudo explode, que se o outro discorda de mim, eu já começo a ficar irritado, chateado, já não me regulo, aquilo vai estreitar a minha capacidade de empatia e eu já vou ter um modelo ali diferente de expressão de habilidade social. Então, isso aqui traz para vocês uma visão geral de intervenções que são diferentes para cada uma dessas, né? Então, quando eu quero treinar, por exemplo, uma habilidade de empatia, talvez algumas atividades no modelo de grupo seja excelente para eu implementar ali com o paciente. Ou, se eu tenho uma habilidade de negociação interpessoal, também. Ou eu posso fazer um role-play ali com o paciente no meu consultório, que eu posso, por mais que seja num setting de laboratório, eu vou estar vendo ali como é que o paciente está expressando algumas questões que são importantes para trabalhar com ele. Então, isso aqui vai dar um guia para vocês do que eu preciso olhar e aonde eu posso intervir, de que maneira eu posso intervir. A maneira que vocês vão intervir é o que vai vir no módulo 3, aí mais na frente, certo? Alguma dúvida, gente? Eu queria só tirar, porque eu pensei, né, na hora que você estava falando do grupo e depois que veio esse modelo, e aí, só para ver se é isso mesmo que eu entendi. A gente, né, vai avaliar as necessidades e eu pensei assim, talvez seria interessante esses grupos de acordo com as habilidades que serão desenvolvidas. Porque assim, né, às vezes você não vai conseguir desenvolver no grupo todas as habilidades com todo mundo, porque, né, por todas as diferenças. Então, funciona melhor na prática, né? Eu pensando assim, eu me organizando na prática. Eu ter essa eu acho que, né, essa avaliação individual prévia, esse treinamento prévio individual é importante. E aí, pensando, por exemplo, numa organização dos grupos, e aí eu pensaria nessa organização baseado nas habilidades que eu vou desenvolver. Ah, vou pôr esses para desenvolver empatia e cooperação, por exemplo, eu monto pego, né, pensando assim, tem a dificuldade na empatia e cooperação, aí eu estou entendendo, porque se eu coloco, às vezes, uma pessoa que já tem a empatia e cooperação desenvolvida, e ele tem uma dificuldade de negociação, e aí eu coloco no mesmo grupo, pensando no trabalho em grupo, talvez seja interessante diferenciar esses grupos, né, para trabalhar os conceitos. Seria mais ou menos isso? Porque, assim... pode falar. O que é importante, Aline, aí, nesse processo de determinação do perfil, e aí Manu pode falar mais para a gente também, é que, assim, não existe uma regra, mas existe alguns modelos teóricos em relação a isso. Você pode selecionar, por exemplo, ali, uma das coisas que vai ser objetivo de trabalho, às vezes, é o compartilhamento de interesses, você ter um perfil ali... Thiago, mais parou para mim. Parou para vocês também? Tá. Nossa, a internet hoje tá a Lady Murphy com a gente, hein? Thiago travou mesmo. Enquanto ele volta, deixa... Aline, também não sei exatamente o que ele vai dizer. Voltou, Thiago? Oi, tá me ouvindo? Aqui não. Oi, tá me ouvindo? Tá. Agora tá. Então, o que eu estou dizendo é, quando você fala dessa questão da seleção, assim, como é que eu vou selecionar, tem que ter cuidado, porque às vezes o critério ele não vai ser só a habilidade social em si. Assim, isso aí vai ser já um pós, né? Até porque assim você não vai fazer ali só uma habilidade, às vezes vai depender do modelo teórico do grupo. Eu não sei como é que a Manu faz hoje, talvez ela possa falar isso para a gente, mas, por exemplo, tem alguns modelos teóricos de trabalho em grupo que eles vão pegar ali o estágio do desenvolvimento da criança, em que um range de idade ele seja X ou Y. Por quê? Porque você vai trabalhar ali alguns interesses compartilhados, algumas coisas que tragam motivação para o grupo, e aí você vai implementar dentro daquele modelo de grupo
algumas habilidades sociais que vão ser trabalhadas. Agora, às vezes assim, eu acho que fica mais complexo, de repente, se você vai olhar só pela habilidade social que você vai trabalhar, entendeu? Porque, assim, e isso, às vezes, é mais importante de você olhar individualmente para a habilidade social na terapia individual do que em grupo, porque o grupo, a proposta é um pouco diferente, entendeu? Entendi. É que eu tinha pensado como se fosse esse Isso. olhar individual, mas aí eu entendi, assim, né, dessa questão que eu fiquei um pouco em dúvida, assim, até onde esse grupo ser heterogêneo seria interessante. E aí, né, e eu entendi agora que a gente pode olhar por outro viés, né, como, por exemplo, a idade, né, e entendi. E até esse deixa grupo até... vai poder um modelar o outro e também Isso. criar as situações, problemas para serem treinadas ali, né? Quando um tem mais assertividade e outro menos, né? Um tem capacidade de negociação e outro não tem. E aí a gente pode também, né, fazer aí uma brincadeira entre esses participantes, né? Aproveitar os pontos fortes de um e os pontos fracos do outro. Que seria mais ou menos o que acontece dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? Isso. Quando você vai trabalhar, tem ali, né, uma divisão, assim, pela idade, pela faixa etária, mas que tem que trabalhar as individualidades dentro do grupo, né? E que um vai... Então, entendi. Porque eu estava pensando, acho que eu pensei muito no grupo formado no consultório, e agora, quando eu voltei para esse grupo, tipo, pensando, né, uma sala de aula, que é trabalhar as habilidades sociais nas escolas, que tem sido o maior desafio, né? E aí ficou mais claro, assim, para mim. Aline, talvez assim, se a gente pudesse pensar, sabe aquele gráfico de barras que a gente, né, visualiza? Vamos imaginar um gráfico de barras fluido, tá? Tipo assim, um tem uma habilidade de empatia um pouquinho maior, o outro tem uma habilidade de empatia um pouquinho menor. Um tem uma habilidade de assertividade um pouquinho menor, o outro tem uma habilidade de assertividade um pouquinho maior, tá? Porque essa divisão das habilidades sociais que a gente está trazendo também, ela é didática. Na prática, isso se mistura muito, e às vezes é difícil você limitar, né, assim, o quanto que um é hábil, assertivamente mais hábil do que outro, sabe? Isso, assim, a gente não tem ainda instrumentos tão específicos para determinar o quão hábil é cada pessoa em cada habilidade social. Né? Então, assim, a gente tem instrumentos mais genéricos. Contexto, né? Assim, exato. Assim, o contexto vai ser muito importante. Então, eu acho que foi isso aí que me confundiu mesmo, porque eu pensei assim, mas como que eu vou separar essas habilidades justamente porque elas se misturam? E aí eu entendi que, assim, né, não necessariamente vai separar por elas, né? Isso. E aí a gente tem que, talvez, o que possa te ajudar bastante é fazer uma avaliação inicial de cada paciente, né? E ter ali uma avaliação de base, um baseline, que a gente chama, fazer a intervenção e você ter uma avaliação pós-intervenção, né? Esse, vamos dizer assim, é um modelo ideal, na verdade, que a gente possa ter, né? Porque a gente consegue avaliar ali a efetividade das intervenções, das estratégias, né? Então, agora, quando você foca numa determinada habilidade, você pode ter um grupo mais focado numa habilidade do que em outra, tá? Isso não é um problema. Então, assim, eu vou pegar um grupo e vou trabalhar mais negociação nesse grupo do que habilidades de, sei lá, civilidade. Porque é um grupo que já tem essas habilidades de civilidade desenvolvidas, justamente porque são primárias, né? São coisas muito que a gente trabalha numa idade muito pequena. Então, assim, se um grupo já tem, né, assim, uma base em comum, você pode escolher ali determinada habilidade para você treinar, né, de uma forma específica, num tempo ali pré-determinado, tá? Agora, o que a Fátima acrescentou também é uma das grandes vantagens do grupo, né? Quando você tem pessoas com mais habilidade, vamos dizer assim, em determinado aspecto, ela vai servir de modelo para os outros componentes do grupo, né? Então, você pode trabalhar justamente essas diferenças também dentro do grupo, tá? Isso é bastante eficaz, né? Eficiente nesse sentido, é bastante produtivo nesse sentido, tá? Isso, perfeito. Obrigada. Tiago, você falou de um trabalho que você publicou numa revista. Você teria como disponibilizar para a gente? Qual foi o trabalho do seu trabalho? doutorado, Tiago, eu acho. O seu doutorado que você É o de mencionou. habilidade de negociação? Isso. Tenho sim.
Ah, Tem ótimo. sim. Eu vou só ver. Porque eu até se ele- pesquisei, mas eu não consegui. eu vou só ver se ele já está na plataforma online da revista e aí eu consigo disponibilizar para vocês. Tá Vi que tem bom. uma dúvida aqui, Obrigada. Ariane. Desculpa, Fátima, te interrompi. Ariane, acho que eu respondi já a sua dúvida, ou não? Sim? Tá, joia. Muito Então é bem. isso, né, gente? Então vocês querem, como é que querem fazer? Quer já dar seguimento, Manu? Ou querem? Acho que dá 5 para minutos? continuar. Vocês que sabem, eu acho que a discussão está super interessante. Aí, de repente, você já traga isso para a prática, que é o que você vai trazer. Eu acho que Uhum. vale começar com as dúvidas, pode ficar bem rico aí mesmo. Sem problemas, Ariane, você está sem áudio. Pode ir escrevendo aí no chat que eu estou acompanhando. Bom, então tá. Quem quiser, né, fazer um xixi, beber uma água, podem ficar à vontade, tá? Vamos então continuar. Pessoal, vamos continuar naquele caso clínico mesmo do adolescente que a gente já vinha vendo, né? Porque acho que é um material que vocês já estão aí um pouco mais familiarizados, talvez fique mais fácil da gente pensar a respeito desse processo de intervenção a partir dele, tá? No final do módulo 3, a gente tem uma ideia de se encontrar, né, de novo, num encontro com o Zoom, e aí a gente talvez traga casos clínicos diferentes, para a gente poder pensar de uma forma diferente também todos esses aspectos que a gente já trabalhou até aqui, tá? Bom, só 2 informações rapidinho antes da gente começar. A Didia mandou um beijo para todo mundo, tá? Ela está com algumas questões pessoais, não pôde estar presente hoje, mas mandou um beijo para todos. Eu queria saber de vocês mais ou menos como é que está o andamento, só para eu ter uma ideia. Quem já terminou o módulo 2? Claudinha já está no módulo 2. Eu estou no módulo, pessoal não tá ainda no terminei, mas módulo eu estou 1. no módulo 2. Tá. Eu estou Aline iniciando também. o módulo 2. Tá bem. Eu estou no final do módulo 1. Final do módulo 1. E a Ariane, consegue responder para mim onde você está? Só para eu ter uma ideia do andamento. Módulo de avaliação, entrada em julho. Tá ótimo. Beleza. Então, a partir da próxima semana, a gente vai começar o módulo 3 oficialmente, né? Que são as aulas de intervenção e diferentes situações, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das dinâmicas de grupo, de autorregulação em criança, em adulto, a gente vai falar das habilidades pragmáticas, a gente vai falar de medidas em sala de aula, como uma aula extra, né, uma aula bônus. Vocês vão ter disponíveis também algumas aulas bônus, tá? Estão sendo providenciadas para entrar na plataforma muito em breve. Então, a gente espera que seja aí, que vocês consigam visualizar na prática, né, como é que a gente põe essa mão na massa, tá bom? Então, vamos começar. A Fátima tem uma mãozinha levantada. Diga, Fátima. Então, agora que eu estou mais acordada, eu estou achando maravilhoso o curso, porque está dando nome aos bois, sabe? E está abrindo, assim. Mas é porque a gente o tempo todo está avaliando TEA, está estudando TEA, não sei o quê, vendo, trabalhando, mas a gente não consegue nomear. E, assim, através das aulas, assim, eu estou vendo que agora eu consigo nomear, sabe? Entender melhor. Então, por exemplo, me chamou muita atenção que pode ser um detalhe muito sutil ou bobo, né? Que foi sobre a empatia social e empatia afetiva. E aí, quando eu faço tarefas assim, na investigação de TEA, eu vejo que as crianças elas conseguem ter uma empatia afetiva, reconhecem as emoções, sabe até se está certo, se está errado, mas não consegue ter essa empatia social. E aí isso é muito rico para poder explicar, né, numa devolutiva, entender e trabalhar, porque não é um processo, a empatia é muito maior. Então é como se a gente tivesse vários gominhos, sabe, de uma laranja, e que a gente tem que juntar tudo e ver aonde qual gominho ali que não está bom, sabe? Então eu estou achando bem legal. E se você pudesse, Tiago, falar rapidinho, mais um pouquinho sobre a simpatia social e afetiva, eu acho bem legal, porque eu acho que isso aqui ele caiu. Aí não, eu bati sem querer. Tá. Porque eu vejo isso muito até naquelas tarefas, né, da Rapé, que a criança
está errado, mas ela não consegue dizer por quê, entendeu? Acho que falta simpatia social, seria isso? Então, deixa eu só fazer uma pequena correção. A gente classifica como empatia afetiva ou cognitiva. Desculpe, cognitiva, Isso. cognitiva. Eu entendi o que acontece. Assim, isso é uma classificação, né? Uma classificação didática que ela é muito interessante sobre a empatia. E como a gente tem também dentro dessas, principalmente da empatia afetiva, a gente tem uma característica que se chama de habilidade vicariante, né? Ou seja, é uma habilidade que nasce com a gente, que ela já vem ali desde o nascimento, que é o que faz a gente se conectar com outra pessoa, é como se fosse uma empatia automática, né? Uhum. E o que acontece? Você deu aí o exemplo do transtorno do espectro autista, é exatamente isso. Assim, hoje o que a ciência acredita, né? Por que acredita? Porque a avaliação da empatia afetiva ela é muito mais difícil de você fazer em pesquisa. Geralmente, a empatia afetiva ou a empatia automática, que a gente chama também, ela é avaliada por sistemas, às vezes, de eletrodos, em que você vai ver ali reação simpática, parasimpática, que são algumas reações fisiológicas, por exemplo, reação taquicárdica ou qualquer coisa nesse sentido, que é o quanto que o indivíduo consegue se conectar afetivamente com a situação da qual ele está de frente. Só que, claro, a gente está falando de algo que é em contexto de laboratório, é algo de avaliação, enfim. Então, a empatia afetiva, ela se diferencia disso. Muito do que se avalia na prática é a empatia cognitiva, né? Que é aquela coisa da teoria da mente. Então, é o quê? É você ter aquele processo que é a função primária, a teoria da mente ela é uma função primária, que a gente adquire ali por volta dos 4, 5, 6 anos de idade, que isso é o que faz a gente fazer a tomada de perspectiva. Então, todos esses conceitos, eles são diferentes, né? A tomada de perspectiva é esse ato de eu me colocar no lugar do outro, de eu fazer o exercício de me colocar no lugar do outro. Então, isso é cognitivo. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, ele tem a empatia cognitiva preservada, mas a empatia afetiva está prejudicada. Então, é onde ele vai errar. E é tanto que, por exemplo, a sedução, que acontece em alguns transtornos de personalidade, isso exige muito da empatia cognitiva. Então, aquilo é uma prova de que está preservado. No autismo é um pouquinho diferente. Essa tomada de perspectiva, que é o que a gente chama de teoria da mente, ela demora um pouco mais a aparecer. A criança, principalmente quando ela tem um perfil cognitivo global preservado, ela consegue ir adquirindo aquilo pelo exercício, né? Até porque isso faz parte de um aprendizado também que vai ali estimulando. Agora, a empatia afetiva é exatamente isso, de você conectar com o ambiente. É tanto que, por exemplo, às vezes algumas crianças não verbais, você tem relato de pais, por exemplo, os pais estão se separando, a babá foi embora, ou saiu de casa, a criança desorganizou muito o comportamento. Tem duas coisas ali que conectam. Por exemplo, a empatia afetiva, ela começa a se conectar a partir daí, a criança começa a ter processamentos de sofrimento, a própria mudança da rotina, tudo isso está interligado e que vai trazendo para a criança aquele sofrimento, porque ele está conectado empaticamente também com aquele sofrimento, né? Então, tem alguns conceitos que eles são didáticos do ponto de vista teórico, e que eles têm esses limites bem delimitados, que às vezes na prática também pegam outros aspectos aí do comportamento social. Mas é uma classificação importantíssima e ela é uma classificação muito interessante quando a gente vai avaliar a empatia no geral, assim, porque não dá para a gente dizer só assim, tem um déficit de empatia. O mais importante desses conceitos é isso, a gente não pode dizer, primeiro que déficit às vezes não existe, e depois você tem uma redução da capacidade empática, que é diferente e varia de indivíduo para indivíduo a depender da condição psiquiátrica. Entendeu? Ficou claro? Ficou, obrigado. Nada. E acho que esse exemplo que o Thiago deu do transtorno de personalidade antissocial é o mais fácil da gente conseguir visualizar esses dois aspectos da empatia, né? Ele tem completamente ali preservado
reservado à cognitiva, né, aquele que demanda mais, né, de pensamento, de abstração, de planejamento, de tomada de perspectiva, mas ele não tem a afetiva, que é o calor humano, né, que é a conexão mesmo que você faz humano, pessoa a pessoa, né? Então, acho que essa diferença assim fica bem clara nos transtornos de personalidade antissocial, né? Ok. Bom, gente, então vamos lá. Vamos continuar um pouquinho tentando colocar a mão na massa. Como o Thiago falou, a gente faz aqui alguns recortes, né? A gente acaba se misturando um pouquinho, então vamos tentar organizar essas informações aí do caso clínico, tá? Vocês estão me ouvindo? Apareceu aqui para mim que a minha conexão está instável. Tá tudo calmo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá. Então vamos lá. Bom, então vamos pegar o Reacha. Então a ideia é a gente trazer esse modelinho que o Thiago elaborou muito criativamente e organizadamente, para a gente poder falar um pouquinho dessas habilidades sociais, um pouquinho em separado, a partir do caso clínico do adolescente. Todo mundo está aí com o caso clínico de adolescente? Estão em mãos com essas informações? Sim? Ok. Tem acesso também lá na plataforma, está lá no nosso primeiro encontro do Zoom, né? O caso clínico também está lá descrito, se vocês quiserem e precisarem acessar, tá? Reacha, vamos lá, vamos pegar o R de responsabilidade. Que habilidades sociais temos envolvidas nesse aspecto da responsabilidade? Quem quer me ajudar? Ixi, vamos lá. Precisamos de comunicação para uma habilidade social? Aperta um pouquinho, mano, que todo mundo está preparado, todo mundo sabe. Pois é, tá todo mundo preparado, Vamos junto, então, que fica mais fácil. Habilidades sociais de comunicação a gente precisa para expressar essa nossa habilidade social de responsabilidade? Talvez um pouquinho, né? Negociação? Assertividade? Sim. Empatia? Bastante. Então, a gente vê que ele não está sozinho, né? É só um aspecto, vamos dizer assim, em separado para que a gente possa pensar junto, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala muito da questão da habilidade do trabalho em grupo, né? Da gente saber o nosso papel social, de se colocar diante de uma situação social, dentro de um grupo social, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel social naquele grupo, tá? Thiago, vai me complementando se você quiser, tá? Então, no adolescente que a gente conversou, né, nos nossos últimos encontros, o que vocês me diriam dessa habilidade dele, de responsabilidade? Empobrecida, desenvolvida dentro do esperado, bem desenvolvida, né? Então, normalmente a gente também faz uma classificação um pouco nesse sentido. Pouco desenvolvida, bem desenvolvida, em andamento, em desenvolvimento, tá? A gente tende a usar um pouquinho esses termos, ao invés de presente e ausente, né? Vamos dizer assim, que fica uma coisa muito dicotômica, tá? Então, acho que essa outra linguagem, né? Em desenvolvimento, presente, enriquecida, empobrecida, são palavrinhas que a gente costuma falar e caracterizar essas habilidades dentro do repertório social, tá bom? Então, em termos de responsabilidade, o paciente ele tem, né, assim, um bom engajamento acadêmico, lembra? Né, ele estuda, a mãe dá ali o suporte, deu o suporte ao longo, né, da vida acadêmica dele. Para o trabalho em grupo, né, ele tem dificuldade de fazer esse gerenciamento, ele tem dificuldade de se incluir nos trabalhos em equipe, ele tem dificuldade de fazer esse gerenciamento, né, de fazer essa negociação. Então, assim, muitas vezes ele não se coloca incluído dentro do seu grupo de trabalho, precisa fazer ali um esforço para poder entrar e participar, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Estamos ouvindo, Manu, tudo certo. Então, tá bom. A responsabilidade dele é empobrecida, né? Isso, exatamente, tá? E até em termos, né, de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, com quem ele está trabalhando em equipe, imaginar o que o outro vai pensar, né, ou sentir diante daquele comportamento dele.
Tem Ele história precisa ser emblemática. assertivo. Ui, desculpa, tem história Fala. emblemática do Natal, que ele pegou o último bolinho, então não teve. Então, ele não estava Ali pensando no outro mesmo. Dentro daquele grupo social, né? Dentro daquele papel social dele ali de família, né? Ele não se colocou de uma forma, né, apropriada, adequada, né? Ok. Do Reacha, de empatia. Esse vocês já estão craque. Avaliar a empatia, vocês vão tirar de letra quando acabar o curso. Empobrecida, a empatia dele, empatia, não sei se com as informações que eu dei, fazer essa diferenciação da empatia afetiva e cognitiva seria muito fácil da gente fazer, mas a gente pode pensar junto. Ele tem dificuldade de trocar de perspectiva, né? De se colocar no lugar do outro. Então, até a empatia cognitiva, eu acho que ele tem dificuldade em fazer. Eu diria que ele tem dificuldade que estaria empobrecida, no caso dele, tá? Então, seria uma habilidade que a gente precisaria desenvolver. E a empatia, né? Afetiva, consequentemente, também. Tá? Também empobrecida. Mais alguma observação de empatia? Não? A Ariane quer falar? Às vezes me dá a sensação que a Ariane quer falar, coitadinha, e não consegue. Está lá com o microfone preso. Ó, vamos usar a sua habilidade de comunicação por escrito. Que é uma outra coisa muito interessante. Vocês sabiam que essa é uma habilidade também de comunicação, né? Então, assim, a gente tem a comunicação oral e a gente tem a comunicação por escrito. Eu lembro que eu já trabalhei em alguns grupos, né? Em alguns momentos, essas diferenças. Então, assim, como é que eu vou fazer um pedido por escrito e um pedido na comunicação oral? A gente tem até normas da linguagem que são diferentes, né? Aqui a gente fala um tava, tô indo, né? Quando na linguagem escrita, isso precisa ser um pouquinho mais formal, né? E agora, com a linguagem da mídia, né? Do computador, das redes sociais, agora pronto, bagunçou e temos mais uma forma de comunicação por escrito, né? Praticamente uma nova forma de comunicação por escrito, usando os emojis, né? Usando as abreviações, o SDD como saudade, né? E assim por diante. Ana Tereza, vou ter que sair mais cedo. Tá ótimo, Ana. Então, essa parte da linguagem, né, por escrito, da comunicação por escrito, também é algo muito bacana que a gente pode usar os trabalhos de habilidades sociais para trabalhar e para desenvolver, tá? Essa diferença, por exemplo, de contexto, né? Então, assim, se eu vou deixar um bilhete para os meus pais, é diferente de eu deixar um bilhete para minha professora, é diferente de eu escrever um bilhete para o meu amigo, é diferente de eu escrever um bilhete para minha namorada, né? Então, o tipo de palavra que eu vou escolher, o tipo de linguagem que eu vou usar é mais formal ou menos formal, dependendo do contexto, né? Então, essas percepções de contexto, para quem, né, o meu destinatário da minha informação, também são aspectos bem sutis que a gente pode trabalhar no treinamento de habilidades sociais, tá? Vamos para o A do Reacha? Espera aí, temos uma nova mensagem aqui, deixa eu ver. Ariane, eu não consegui assistir as aulas gravadas, não tive tempo para ler e analisar o caso. Desculpa, eu não vou conseguir colaborar, mas estou adorando ouvir. Está ótimo, Ariane. Então, vamos ficar aí de ouvinte, mas qualquer dúvida, pode colocar ali, tá? O A do Reacha é assertividade. Como é que podemos pensar a respeito da assertividade? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém lembra do caso clínico? Tem aquela situação do vôlei que ele queria sair, tem a situação com os amigos de repente se colocar, convidar, dizer o que agradou, o que não agradou, dentro da família, com os amigos. Bem difícil essa assertividade desse seu paciente, não tem. Uhum. Bem empobrecida, bem, né? usando o termo, bem empobrecida mesmo. Bem empobrecida, e né? ele Ou pouco sofre por não ter desenvolvida. essa assertividade, né? Ele sofre, porque ele acaba sendo rude ou quieto, né? Ele não consegue se expressar corretamente. Ó, mais uma vez, Claudinha, você usou a linguagem neutra
ou não, ou leiga, mas você falou exatamente o que eu ia complementar agora. Lembra, né, que não, tá ótimo, a assertividade, ela tá ali no meio do contínuo entre o comportamento passivo e o comportamento agressivo. Então, é exatamente isso, ou ele não fala nada, se coloca no extremo passivo, ou ele é rude e vai para o agressivo, né? Então, é exatamente essa ideia, né? A assertividade está ali no meio desse guarda-chuva, no meio desse contínuo, tá? E a gente tem também o comportamento que a gente chama, às vezes, de passivo-agressivo, que é um comportamento também interessante da gente observar, né? Que é uma pessoa que inicialmente não se coloca numa situação que a desagrada, mas ela, vamos dizer assim, espera a oportunidade para se colocar e se coloca de uma forma agressiva. Então, é o comportamento passivo-agressivo, né? Então, algumas pessoas com transtornos de personalidade costumam usar esse tipo de comportamento. Às vezes, alguns adolescentes também se colocam um pouquinho nessa postura passivo-agressiva. Então, às vezes, não falam nada, e aí, numa hora ali que o outro está mais vulnerável, eles tendem a ser mais agressivos, né? Então, a gente tem aí esse contínuo entre a passividade e a agressividade, e a gente busca ali a assertividade, tá? Existem momentos em que a assertividade, ela pode não ser muito útil para a gente, pode não ser muito produtiva, muito eficiente, talvez a assertividade não seja a melhor forma de se colocar. Vocês conseguem pensar em alguma situação social? Vamos pensar em diferentes contextos sociais, um contexto familiar, um contexto de trabalho, um contexto escolar. Será que a assertividade pode não ser bem-vinda em algum momento? Quando ela é inconveniente, quando a pessoa é inconveniente, fala a verdade, mas não deveria falar, deveria só ficar quieta. Não sei, talvez. Ela é assertiva, fala a verdade, mas não deveria se expressar. E tem o como, né, da assertividade. A gente precisa lembrar que essa verdade é o ponto-chave da assertividade, da gente fazer esse trabalho em grupo, é o como, tá? Porque às vezes ele sabe usar a assertividade na fala, mas é a forma, é o como, né? E aí entra essa habilidade não verbal, que é às vezes a entonação que ela vai usar, né, o volume da voz, são aquelas habilidades paralinguísticas, lembra também que a gente viu numa das aulas, né, não verbais. Isso, então, né, tá vendo como é algo complexo, a gente não pode pegar só a assertividade, né, tem várias outras habilidades ali que vão fazer o conjunto para que ela seja aplicada de uma forma, né, adequada. Então, essa questão, né, de falar a verdade, mas às vezes o ideal era ficar ali talvez um pouquinho mais quietinho naquela situação social, né, por exemplo, diante de um chefe, quando ele te faz um pedido, né, num contexto profissional, às vezes a assertividade talvez possa ser um pouco prejudicial em alguns contextos, dependendo da forma como você coloca essa assertividade em prática, né? Então, o chefe, por exemplo, pode encarar como algo opositor, como algo desafiador, que é também o que acontece em muitas famílias. Às vezes, a gente começa a trabalhar a assertividade com as crianças e a família começa a dizer assim, nossa, Manuela, mas ela tá meio respondona. Nossa, Manuela, mas tudo ela quer negociar. Nossa, Manuela, mas ela tá se colocando em todas as situações que eu coloco uma regra para ela. Então, a assertividade, às vezes, ela é vista como uma oposição, como um comportamento opositor, né? E aí, assim, será que é o comportamento realmente mais opositor da criança ou é o pai e a mãe que não estão acostumados com esse comportamento mais assertivo e estão sentindo, né, ali o impacto disso, tá? Alguém já passou por uma situação parecida em atendimento com alguma família de se queixar em termos dessa assertividade ser encarada aí como um comportamento opositor? Então, Manuela, o que eu penso assim, né? Eu estou esperando aqui você falar. Você falou de situações que não são bem-vindas. Assim, será que tem situações que não são bem-vindas realmente? Ou que essa linguagem paralinguística que está sendo usada erradamente? Entendeu? Perfeito. Porque eu acho que a assertividade é sempre bem-vinda, né? E que no começo tende a ser interpretada erroneamente, porque aquela criança, ou adolescente, ou mesmo no ambiente profissional, a pessoa não se colocava e ela começa a se colocar. E aí causa uma estranheza das pessoas que estão em volta, né? E aí não consegue entender e aí ativa a crença dos outros. Como assim, sabe? O que está acontecendo? Nunca falou, agora quer falar?
Então, acho que, Exato. né? Uhum. Também essa pessoa conseguir manter essa assertividade e entender o que é dela e o que é a reação do outro, né? E Uhum. continuar o processo. Não sei. Perfeito. É isso? Não, acho que você tem toda a razão. Sim, sim. O como dessa assertividade faz toda a diferença, tá? E aí vamos voltar lá para o caso clínico. Vamos pensar nessa família em que a mãe sempre tomou a frente de tudo, a mãe sempre decidiu tudo por ele, a mãe sempre fez uma intervenção e uma mediação social. Imagina se esse adolescente começa a se colocar, né? Mãe, Imagina, ela vai perder a peraí. função dela, né? Cadê a função dela? Mãe, peraí, deixa que eu ligo para os meus amigos e convido e combino um programa com eles. Ou mãe, olha só, fiquei pensando aqui, o vôlei eu acho que realmente não é uma atividade que eu gostaria de fazer. Eu entendo que você admira, que você gosta, mas eu prefiro uma outra atividade agora. Né? Como é que essa família vai encarar? Por isso que muitas vezes o trabalho com a família, né, ou melhor, na maioria das vezes o trabalho com a família é fundamental, para que a gente possa ir alinhando esses passos, né? Se eu desenvolvo a assertividade e deixo a família sem informações a respeito disso, posso gerar um conflito ali importante, né? Então a família está dentro desse acompanhamento, né, seguindo ali um pouco o passo a passo desse desenvolvimento das habilidades sociais, é um fator bem importante da gente estar planejando na hora que a gente vai planejar um treinamento de habilidades sociais, tá? Fala, Aline. Manu, pensando que você até falou assim, né? Quando a gente avalia, se não está bem desenvolvido, está em desenvolvimento, já avaliou, porque às vezes em terapia, né, a gente vê muito isso, quando às vezes, né, uma criança, até mesmo um adulto mais passivo, quando começa a se colocar, começa a gerar problemas, mas muitas vezes eu vejo que esse problema tipo assim, muito no início, a pessoa não se colocava, começa a se colocar, mas ela ainda não sabe, por exemplo, igual o exemplo que você deu do vôlei, né, eu vejo assim que se coloca assim quando já desenvolveu essa habilidade da assertividade. Quando está em desenvolvimento, ou no início, às vezes ela vai só chegar e falar, não quero mais fazer o vôlei. E aí nesse período que eu acho que é o grande desafio com as famílias e com a própria pessoa de colocar assim, tá, tudo bem, você não está mais passivo, você não aceita mais tudo, mas como que você vai se colocar? Esse processo desse desenvolvimento que eu acho que é o mais delicado dentro da assertividade. E assim, que eu vejo como maior desafio, e quando a gente pensa nas crianças e adolescentes em relação à família, né? Porque não é assim, um dia ele não se coloca, no outro dia ele está se colocando bem, né? Tem esse processo que é muito desafiador, pelo menos é o que eu percebo para mim, assim, na prática. Perfeita colocação, Aline. E como é que a gente pode treinar isso no consultório? Que estratégia a gente usa? Treinando as habilidades de assertividade com a criança e trabalhando a família para entender também, né? Eu, pelo menos, eu faço assim, entender que, não, agora ele está aprendendo a se colocar, talvez ele ainda não saiba se colocar da melhor forma, mas a intenção é a gente desenvolver, que ele aprenda, faz parte, explicar que às vezes não é um enfrentamento, é só porque ele ainda não desenvolveu a forma adequada de se colocar, nesse sentido. Isso. E aí essa estratégia é a psicoeducação, tá? É você informar a família, informar o paciente esse andamento das habilidades que ele está aprendendo. No role-playing, você vai testar com o paciente diferentes formatos dele dar essa informação. E aí você tem a oportunidade de fazer, por exemplo, você, a mãe, e ele, o paciente, né? Falando assim, mãe, não quero mais fazer nada. E aí você reage como mãe, tá? Aí depois ele fala de uma forma mais apropriada. Mãe, queria te pedir para a gente não continuar mais com vôlei, não tá mais me agradando e tal. E você, como mãe, vai reagir a esse novo comportamento dele, sabe? Então, o role-playing, pontinho-chave, tá? Importantíssimo no treinamento de habilidades sociais. Então, assim, essa é uma estratégia comportamental, né, que você vai trabalhar no consultório justamente para fazer essa passagem e ajudar a criança a desenvolver o como da melhor forma, tá? E você pode trabalhar também o role-playing ao contrário, né? Você faz a criança e ele faz os pais, porque é uma forma legal dele trabalhar a empatia nesse sentido, ele se colocar no lugar dos pais e ele, né, meio que sentir como é que é uma reação mais rude, uma reação mais agressiva. Então, você pode fazer essa inversão de papéis também, dentro do role-playing no consultório.
tá? Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo. Eu ia falar mais alguma coisa de assertividade, mas me fugiu. Quando a Aline estava falando, eu lembrei de comentar alguma coisa, agora me fugiu, não tem problema, depois eu volto, se eu lembrar. Cooperação, o C do Reacha. Ih, vocês travaram para mim. Vocês estão me ouvindo? Ai, ufa. Cooperação. Vamos lá. Como é que a gente pode pensar a cooperação? Como é que a gente tem algum exemplo de cooperação do caso clínico que vocês possam me dizer? Como é que vocês avaliariam essa competência, essa habilidade social de cooperação com aquele adolescente em desenvolvimento, empobrecida, bem desenvolvida, necessita intervenção? São palavrinhas-chave que a gente pode usar na hora de estar formulando ali um feedback, um relatório, tá? Não? Tiago comentou, né, quando ele estava explicando o Reacha, que a cooperação é expressão do comportamento empático, né? E aí, esse pontinho, esse aspecto, ele é fundamental a gente ajudar as crianças a desenvolver na hora que eles estão querendo fazer novas amizades. Então, esse é um aspecto importante da gente trabalhar com eles perceberem o quanto que a cooperação é um comportamento pró-social que aproxima as pessoas, tá? Então, assim, oferecer uma ajuda em casa, perguntar se está tudo bem, enfim, oferecer um auxílio, avisar, olha, amigo, se você quiser conhecer a escola, você hoje aqui. Então, essa habilidade de cooperação, de expressar, né, as habilidades empáticas, é uma ótima ferramenta para os pacientes que querem iniciar novas amizades. Manuela, é só isso que a gente faz para quando o paciente quer começar novas amizades? Esse é um dos aspectos. Que outras coisas vocês conseguiriam me descrever? Que outras habilidades sociais, os aspectos dentro das habilidades sociais, das habilidades verbais, por exemplo, são importantes para quando a gente quer trabalhar esse início de amizade, esse primeiro contato? Alguém? A própria Fazer empatia, elogio. né? A própria empatia. Eu tenho um paciente que ele tem 16 anos, e aí ele é TEA, né? E ele está querendo fazer amizades. Agora ele descobriu que ele tem que ter amigos. Aí ele falou, Fátima, então, o que você acha de eu ir para o shopping? E aí eu vou andando assim na direção das pessoas e chego e falo, oi, entendeu? Então, empatia zero, né? Aí eu falei, o que você acha, né? Como é que você se sentiria se alguém estivesse andando na sua direção, sabe? Aí ele pensa, aí daqui a pouco ele me manda uma mensagem. Você acha que eu devo conversar o que eu sinto com os meus amigos, entendeu? Falar sobre isso com os meus amigos. E aí o tempo todo você tem que estar trabalhando, né? Deixa eu falar uma essas coisa habilidades sociais. Perdão, Fátima, achei que você tivesse interrompido. Não, tranquilo, tem esse delay mesmo. Uma coisa aí que é muito importante para você pensar com esse paciente em específico, até para a gente contextualizar, assim, a empatia para o indivíduo conseguir ser empático em algumas situações, ele precisa de algumas ferramentas também, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, uma coisa que é muito importante é treinar as normas e regras sociais com ele, né? Por exemplo, se eu não conheço uma pessoa, o que é interessante, qual é o distanciamento social, o que soa para o outro. Então, isso daí faz parte de um processo de psicoeducação do próprio paciente, que são de normas sociais. A gente acha esquisito porque no nosso contexto social em geral é esquisito para a gente, né? Então, para ele é muito interessante o quanto que no autismo, às vezes você tem que dar 2 passos atrás para voltar, e é quase como se você fosse fazer uma explicação de como é o mundo, assim, do que é importante, do que soa para o outro, qual é um recado que a gente dá quando a gente age de determinada forma, porque isso é comunicação não verbal, né? Então, nesse caso aí, para ele conseguir, assim, para que você consiga com ele uma maior empatia, que ele seja mais empático e trabalhar a empatia com ele, ele precisa dessa ferramenta das regras e normas sociais.
Então, isso é bem interessante, assim, o quanto que está tudo relacionado, mas que isso é um precursor para a empatia, sabe? Então, esse exemplo é bem interessante que você está dando. Perfeito, Tiago. Eu ia Isso falar aí, exatamente obrigado, isso. Tiago. Entra a questão da civilidade, das normas sociais, dos vínculos e dos níveis de relacionamento que a gente estabelece com as pessoas, né? Então, eu tenho desde o desconhecido até o melhor amigo. Eu gosto também de trabalhar isso com eles. Eu tenho, então, pessoas desconhecidas, que é um grande mundo. Depois, em algum momento, essas pessoas passam a ser conhecidas. Eu sei o nome, eu consigo identificar o rosto, reconhecer aquela pessoa que eu encontrei algumas vezes, mas eu ainda não sou amiga dela. Depois do conhecido, eu tenho o colega, que é alguém que eu já encontro com alguma regularidade. Depois do colega, eu desenvolvo a amizade, vem os amigos. E depois do tempo, vem os melhores amigos. Nossa, E isso... perfeito isso, Manuela. Ele virou para mim um dia desse, virou assim, ô Fátima, mas você acha que eu tenho que falar com todo mundo que eu conheço da escola? Entendeu? Ele não consegue entender que tem pessoas que ele vai ter mais afinidade, tem pessoas que ele vai ter menos e que ele pode não falar. Ele não tem que sair falando com todas as pessoas. Muito interessante isso. Eu faço isso, sabe, Fátima, assim, em círculos numa folha. Então, eu ponho o círculo maior, o desconhecido, depois no círculo dentro, menorzinho, conhecidos, colegas, amigos e melhores amigos, bem pequenininho, sabe? E aí eu gasto um tempo ali, eu invisto um tempo, melhor dizendo, né, em fazendo essa diferenciação dos diferentes tipos de relacionamento que a gente tem com as pessoas e quais são os comportamentos esperados nos diferentes níveis, né? Então, os meus conhecidos eu vou cumprimentar, eu vou ser, né, eu vou usar ali das normas sociais, eu vou manter um certo distanciamento interpessoal, que é muito diferente da linguagem que eu vou usar, da proximidade que eu vou usar com os meus melhores amigos, né? Então, é como se a gente fosse explicar didaticamente esses tipos de relacionamento interpessoal, né? E é exatamente o que o Tiago falou. Para os transtornos do espectro do autismo, não é, vamos dizer assim, uma coisa que é naturalmente aprendida, né? Ou vivencialmente aprendida. A gente precisa explicar racionalmente, traduzir um pouquinho esse tipo de relação. Isso não é fácil, tá, gente? Então, assim, vocês vão parar nesse círculo de amizades uma vez só, não. Vocês vão ter que voltar nisso várias e várias vezes, né? E aí, cada situação social que ele te descrever, é legal você pegar esse círculo e ponderar com ele. Sim. Mas essa pessoa com quem você está me descrevendo está em qual círculo aqui? Qual é o tipo de linguagem que você deve usar? Mais formal ou mais informal? Né? E ainda assim mais agora com essa questão virtual, que ele conhece gente do Brasil inteiro, sabe? E se acha íntimo demais, capaz, sabe? Que essas pessoas são capazes de ajudar ele. Nossa, muito complicado. Muito difícil. Ainda entra realmente essa questão do mundo virtual que dificultou muito, porque você se sente íntimo da pessoa que você acompanha o dia a dia dela toda. Então, você se sente íntimo dela, é alguém que você está acompanhando o dia a dia, que você está dentro da... Não é, né? Assim, relacionalmente falando, não é, né? Então, realmente, são muitas sutilezas e muitos detalhes para a gente trabalhar, tá? E aí, por exemplo, vão ter pacientes que têm essa divisão, né, de relacionamento mais claros do que outros. E aí, a gente vai ter que, né, ajustar aí qual vai ser o nível de intervenção nesse sentido, tá? Vou dar um spoiler do módulo 3 para vocês, hein? A Michelle vai dar uma aula de pragmática do discurso, que é bem legal, tá? E aí eu nunca tinha visto, por isso que eu achei bem legal e me marcou. Ela tem um slidezinho que ela mostra as distâncias que são adequadas, de acordo com o seu nível de intimidade com as pessoas, sabe? Então ela vai mostrando ali no slidezinho que eu achei super incrível, eu nunca tinha visto isso. Spoiler aí do módulo 3, tem bastante coisa legal para vocês. A Michelle é aquela fono que deu no outro módulo, que também foi fantástica a aula dela. Não, foi a Michelle, não foi outra, foi a não é? Vânia, A Vânia. A Vânia é maravilhosa. Espetacular, espetacular também. A Michelle é ótima também, pragmática, a Michelle é sensacional, assim. Então, ela vai justamente traduzir um pouquinho ali e aprimorar um pouquinho do que a Vânia trouxe. Né? A Vânia trouxe ali os aspectos teóricos do desenvolvimento, do que é esperado em cada faixa etária, e a Michelle vai trazer agora um pouquinho para a prática isso. Ótimo. Tá? Bem legal. Muito bem, vamos para o H do reacha, que temos pouquinho tempo para acabar, que são as habilidades de comunicação verbal e não verbal e negociação interpessoal. Né? Então, vamos lá. Como o Tiago disse, essas são as habilidades sociais mais
básicas, né? As habilidades de comunicação verbal e não verbal, ali envolvendo, por exemplo, a parte de civilidade, iniciar e manter conversas. Essas estão ali na base do treinamento de habilidades sociais, tá? E a negociação vai ser, na verdade, uma etapa um pouquinho posterior, porque a negociação tem que ficar mais para o final, né? Do meio para o final do treinamento de habilidades sociais, porque assim como a assertividade, ela engloba vários aspectos das habilidades sociais, que precisam já estar mais bem desenvolvidos, como a empatia, né, como a nossa capacidade de tomada de perspectiva e proposta e negociação interpessoal. A gente já precisa estar mais capaz de perceber os sinais não verbais do outro. Então, assim, a negociação e a assertividade, elas precisam ficar num momento um pouquinho posterior do treinamento de habilidades sociais, tá? Assim como, por exemplo, quando a gente vai falar de trabalho em grupo, né? O trabalho em grupo, ele precisa também os aspectos envolvidos ali, né? Da sua função no trabalho em grupo. O ideal é que fique também um pouquinho ali para o meio do caminho do treinamento, mais para o final, tá? E no início a gente trabalha bastante habilidades de civilidade, habilidades de iniciar e manter conversas, habilidades pró-sociais, né? Pró-sociais, habilidades de cooperação. Essas são habilidades do início do treinamento, tá? Percepção das emoções, percepção de sinais não verbais, psicoeducação das emoções. Esses são, assim, os ingredientes do iniciozinho do treinamento, tá? Faz sentido? Sim? E aí, vamos ter algum exemplo lá do caso clínico do adolescente que a gente possa colocar aí dentro do H do Reacha? O que a gente pode descrever? Como é que a gente pode descrever as habilidades de comunicação verbal, não verbal e negociação interpessoal? Acho que a gente pode até, né, subdividir um pouquinho. As habilidades verbais dele talvez estejam até um pouquinho mais bem desenvolvidas, né? Agora, as habilidades não verbais, lembra que eu falei uma vez que ele falava, tô nervoso, mas a expressão dele não mudava, né? Assim, a expressão dele era o que a gente chama muito de poker face, né? Não muda. Então, eu tô nervoso, eu tô feliz, eu tô triste, tá tudo aqui, na mesma expressão facial, né? O não verbal não acompanha o que ele está comunicando oralmente, né? Então, por exemplo, as habilidades não verbais dele, eu diria que estariam empobrecidas, tanto a expressão dessas habilidades não verbais, como a compreensão dessas habilidades não verbais no outro, né? Então, essa é uma divisão que às vezes a gente também pode fazer dentro de um relatório, né? Então, às vezes a pessoa expressa até de uma forma um pouquinho melhor no não verbal, mas tem dificuldade de perceber a expressão não verbal dos outros, tá? No módulo 3, eu vou falar um pouquinho, né, das atividades de intervenção para a gente trabalhar essas habilidades não verbais. Mas um exercício muito legal, que é bacana da gente fazer, por exemplo, é a gente propor uma situação social, né, ao paciente, como se fosse uma pequena cena, uma pequena improvisação, pode ser em dupla, em trio, ele sozinho mesmo, em que ele precisa comunicar uma situação que está descrita ali num papel, mas sem usar o verbal, só através do não verbal. Então, ele tem que usar o corpo, a expressão facial, os gestos, para poder exemplificar, né, traduzir o que está escrito ali numa situação social descrita. Por exemplo, uma situação social, né, um exemplozinho de cena que a gente pode propor. Olha, você vai entrar num lugar, você vai ficar envergonhado e você vai se sentar. Então, você entra numa sala de aula, você fica envergonhado e você se senta. Então, ele tem que fazer só pelo não verbal, ele não pode falar nada. Essa é uma cena fácil, porque normalmente quando você está com vergonha, você realmente não expressa oralmente tanto, né? Mas, enfim, podemos pensar em outras situações até mais complexas, né? Você chegou na casa de um amigo, você se assustou com um cachorro, com um gato que pulou ali perto de você e você ficou incomodado. Então, ele tem que, pelo não verbal, tentar traduzir um pouquinho essa emoção dele, esse desconforto dele. É uma forma da gente treinar um pouquinho dessa expressão do não verbal, tá? E aí, quando a gente está no grupo, tem gente que faz a cena, né, o exercício, tem gente que assiste. A gente divide em grupos, a gente fala de grupos de vivência e o grupo de observação. Vocês vão ver isso também lá na aula 3, no módulo 3. O pessoal que está em observação, que está como se fosse uma plateia, aprende muito também,
a partir desses exercícios? Que eles vão treinar essa observação do não verbal de quem está fazendo a cena. E aí, ao invés de você já traduzir qual é a emoção que ele está ali fazendo, você pergunta para a plateia, pergunta para os alunos que estão ali observando e assistindo, né, para os pacientes. Então, assim, é uma troca muito legal. Então, assim, o grupo, ele tem um pouquinho dessa vantagem que você tem vários modelos, você pode fazer essa troca de papéis, né? Às vezes eu estou atuando, às vezes eu estou assistindo. Eu tenho a possibilidade de fazer uma intervenção em loco, ao vivo, né? Então, se eu vejo uma interação ali inadequada, mais hostil ou mais rude, eu tenho a possibilidade de, opa, pessoal, peraí, essa frase que você usou, você achou que foi adequada para esse contexto? Você podia falar isso de uma outra forma para o seu amigo? Você pode pedir para ele mudar o comportamento dele de uma forma um pouquinho mais respeitosa, gentil, empática? Então, a gente tem a oportunidade no grupo também de fazer essas intervenções na hora do instrutor, né? Do psicólogo que vai estar ali junto, do mediador nessa história, para ter também essa habilidade, essa sensibilidade de poder pegar essas situações e aproveitar essas situações também de uma forma terapêutica, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sigamos? Podemos? Dúvidas, perguntas? Então, vamos lá. Último, A do Reacha, autorregulação emocional, né? Outra habilidade social, né, que a gente já teve também uma aula lá no módulo teórico, né? A gente falou um pouquinho de regulação emocional, vamos falar 2 aulas depois, né, no módulo 3 de intervenção. Eu vou falar com crianças e adolescentes, o André vai falar em relação aos adultos também, são aulas assim bem interessantes. E a gente vai relembrar que essa questão da regulação emocional não é ter ou não ter uma capacidade de expressar a emoção, né? Mas sim é ajustar a nossa capacidade de expressar a emoção. Porque a emoção todos nós temos e vamos ter e vamos sentir todas as emoções. A autorregulação emocional é a nossa capacidade de sentir a emoção, perceber que ela bagunçou a gente, mas conseguir expressar de uma forma, né, adequada, saudável, equilibrada, certo? Então, como é que a gente poderia pensar na capacidade de autorregulação desse paciente? E aí vou fazer um parênteses, desculpa já. Para eu conseguir ter a minha autorregulação emocional, eu preciso saber sobre as emoções. Eu preciso, então, primeiro fazer uma psicoeducação sobre as emoções. Eu preciso trabalhar com o paciente quais são as emoções, como é que elas se configuram no nosso corpo, como é que a gente pode expressar de uma forma passiva, agressiva ou assertiva, como é que a gente vê o outro expressando as emoções. Lembrei que eu ia falar naquela hora, era isso. É a gente estar atento ao outro. A gente começar também a trabalhar com os pacientes do espectro do autismo, esse olhar para o outro que eles não têm, né? E dentro das habilidades sociais, o olhar para o outro é fundamental, é base. Também dentro das habilidades sociais, tá? Ensinar, que não é algo automático, né? Então, ele deixar de perceber que tem só ele naquela interação e tem o outro também participando, que tem um conjunto de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de intenções e de desejos diferentes do dele, tá? Então, ó, tudo isso tem que vir antes da gente trabalhar a regulação emocional, quando a gente está num trabalho de treinamento de habilidades sociais. Então, nessa área, a gente começa em psicoeducação das emoções, expressão, né, das emoções de uma forma mais apropriada, mais adequada, empatia, para ele começar a ter essa do outro, para depois a gente trabalhar a regulação de novo. Estão comigo? Travou, Manu, agora que voltou. Voltou, pois é. Mas só perguntei se fazia sentido para vocês esse caminho e se tudo bem até aqui. Sim? Sim, sim. Okay. E aí, como podemos caracterizar a capacidade de autorregulação emocional do adolescente, que a gente discutiu o caso? Alguém tem uma ideia? Alguma observação? Manu, não consigo achar esse caso aqui no site. Não, Fátima.
Tá no primeiro... Como é que se fala? Na primeira... Como é que eu vou Primeira traduzir? aula? Na primeira abazinha, no primeiro possibilidade que você tem de clicar em relação às aulas, no primeiro grupinho de acesso às aulas. Claudinha Deixa eu está ver sem aqui. som. É o primeiro módulo, onde tem esses gravados Isso. também, esses encontros ao vivo, tem lá o caso da Manu e o Lá caso do embaixo, Thiago. é. Nesse seu caso, acho que a autorregulação está em desenvolvimento com você, né? Que começou o trabalho, então ele vai começar a desenvolver, a saber das emoções dele, para ele começar o desenvolvimento dele. Perfeito. E aí, se a gente fosse colocar num relatório isso, em que momento eu estaria com ele? Psicoeducação das emoções, expressão e observação das emoções dos outros, ou já na autorregulação? Não, eu diria que você está na psicoeducação, mas isso não aí. sei se é isso. Né? Isso aí. Estamos nesse caminhar de psicoeducação para começar a perceber a expressão e a compreensão da Esse é o emoção do caminho, outro. né? É um processo até chegar. Então, o primeiro passo é a psicoeducação. Isso, tá? Isso me fez lembrar uma outra coisa em relação ao trabalho de treinamento de habilidades sociais, né? Que é um processo. A gente não pode ter muita pressa, tá? E alguns pacientes vão desenvolver mais rápido e outros mais devagar. Cada um vai ter um ritmozinho. Não e eu tem tenho que saber tempo também. fechado, né? Não tem. E aí, para eu planejar o meu grupo, eu também tenho que saber esse meu objetivo, né? Eu quero um grupo mais curto, com sessões mais curtas, sabendo que o meu prognóstico, no sentido de desenvolver habilidades, também vai ser mais limitado, ou eu quero um treinamento mais longo, né, de mais meses, em que eu possa ter mais oportunidades de voltar nesses tópicos e poder ver um desenvolvimento mais robusto, vamos dizer assim. Tá? Então, E esse você define com planejamento quem? também. Com os pais, esse planejamento ou não? Com os Pode pais ser. dos pacientes? Pode ser com os pais, entre o profissional e os pais, né? E entre os profissionais que vão trabalhar ali no treinamento grupo de habilidades sociais, né? Ele saber ali o planejamento dele, ele, né, ao oferecer um trabalho, tentar descrever se vai ser algo limitado ou algo mais duradouro, né? O que a gente tem, né? A gente tem muitos artigos científicos, muito trabalho da literatura científica com projetos limitados, né? Então, 10 sessões de treinamento de habilidades sociais, 6 sessões de treinamento de empatia, e aí fica ali limitado por uma questão de pesquisa, né? Que a gente precisa ter esse rigor ali científico, né? Na prática clínica, isso pode ficar mais flexível, né? E a gente abrir um pouquinho isso, né? Esse número de sessões, ou fazer um protocolinho mais fechado, seguir ali bem direitinho o protocolo de pesquisa e depois pegar 1 ou 2 pacientes daqui e trabalhar individualmente, por exemplo, para poder refinar um pouquinho algumas coisas que a gente observou que ficou faltando, né? Então, a gente tem um mundo de possibilidades, né? É só a gente entender o nosso objetivo, né? Como é que a gente quer organizar esse treinamento de habilidades sociais. Palavrinha-chave aí é depende. Tudo depende. Depende. Mas vamos lá. E aí, pessoal, mais alguma coisa? 12:02. Estou aqui encerrando. Tiago, quer complementar com alguma informação? Deixei passar alguma coisa, esqueci, me ajuda. Excelente. Acho que era esse mesmo o objetivo, né? A gente adaptar e ver como é que pode ser feito na prática. Pessoal, dúvidas, perguntas, não? Então, assim, Tiago trouxe o Reacha, que é um modelinho ali para a gente poder, né, lembrar das habilidades sociais que a gente deve incluir aí no nosso processo de intervenção para aumentar o repertório social, como ele falou. Mas eu vou de novo para a forma e para o como. Como vocês vão estruturar isso? Aí é muito individual, né? Eu quero uma coisa muito estruturadinha, muito organizadinha para eu poder fazer um projeto de pesquisa antes e depois possível. Eu quero algo mais descritivo, em que eu vou escrever mais, vou descrever mais sobre o paciente e aquela habilidade social. Ok. Mas eu preciso saber mais ou menos ali qual é o meu norte, né? O meu norte está ali no Reacha.
Foi isso a ideia, né? Eu acho, do Tiago, assim, de dar esse norte para vocês, de dar esse parâmetro. Mas o como, a forma como vocês vão executar esse relatório é muito individual, tá? Oi, estão comigo? Perdi vocês de novo. Estamos aqui, Manu. Ué, mas você Então, está com a aí. gente. Estamos aqui. Ah, tô? Então tá bom. Hoje tá desafiador aqui para mim. Não, excelente. Pessoal, Ótima manhã. avisa. Agora travou. Agora ela travou. Ela acho que ia dar algum aviso. Vamos ver se volta. Oi, Manu. Vocês estão me ouvindo? A gente continua. Estamos. Sim. Eu acho que é a internet dela mesmo. Deixa eu ver se ela está... Ela previu que... Não sei. Bom, então, gente, eu acho que é isso, né? Caiu. Então, acho que é isso. Então, nos mantemos à Ariane. disposição aos encontros aí. Acho que a Manu voltou. Deixa eu ver se ela queria dar algum recado. Oi, Manu. Caí de novo, gente. Hoje eu tô cai. Tô igual um ioiô. Não sei o quanto que vocês me ouviram. Tava só dando uns avisos finais das datas, né, dos encontros ao vivo, que a data lá na plataforma de outubro tá errada, tá com a data antiga ainda, tá? Vou pedir para atualizar o mais breve que eles puderem. E o nosso novo encontro pelo Zoom é no dia 6 de novembro, no mesmo horário, tá bem? Tá. Lá tá outubro ainda, né? Tá, outubro ainda, mas como a gente teve o atrasozinho, né, de julho para o módulo 2, a gente achou melhor adiar todos os encontros para vocês terem tempo hábil de assistir às aulas, senão ia ficar muito corrido e não tinha essa necessidade, tá? A gente pede desculpas em ter alterado aí o calendário, mas realmente estamos também aprendendo esse formato EAD. Nova data, então, 6/11. Vocês não pensam em montar um grupo de WhatsApp do grupo? Porque eu acho que seria tão legal a gente poder discutir, né? Tirar dúvidas uma com as outras, e até mesmo vocês, quando tivessem disponibilidade. Eu acho bacana, sabia? Cria uma fidelização até na base, assim, porque o curso não é presencial, a gente tem poucos contatos. Eu acho que seria bem bacana. Eu gosto, não sei as outras pessoas. Tá, Fátima, vou conversar com o Tiago, com a Dídia, tá? Não vou te dar uma resposta agora, porque não posso decidir isso sozinha, mas a gente pode conversar a respeito e, enfim, ver o que a gente consegue viabilizar nesse sentido, tá? Mas é muito boa a sugestão, viu, Fátima? Acho que é uma boa também aí para ter... e a gente vai trabalhar nossas habilidades, né? Exatamente. É para a gente ir conhecendo os trabalhos mesmo. Tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigada. Tiago, você encerra a gravação aí, Tiago? Bom dia. Tchau, Ariane.